Luísa vai trazer a avaliação do Supremo Tribunal Federal. Luísa, havia já uma resistência imensa ao avanço dessa proposta quando ela começou a ser discutida. Os ministros estão nos bastidores, é claro, né, se posicionando contrariamente. Já dá para dizer se há ali um entendimento majoritário para considerar essa proposta inconstitucional só com essa votação agora da Câmara dos Deputados, antes mesmo dela avançar para o Senado? Vamos lá, Tainá, são duas coisas. Essa ação que foi protocolada pelo deputado Kim Kataguiri, ela diz respeito aos procedimentos que foram adotados pela Câmara dos Deputados para aprovar a PEC da blindagem. Então, ela não é uma discussão de mérito, ela não é uma discussão sobre a constitucionalidade ou não de fazer com que o Congresso tenha a obrigatoriedade de autorizar a abertura de ações penais contra os parlamentares. Então, provavelmente, esse ponto da discussão que está agora no Supremo, que é sobre o rito adotado pela Câmara, não vai resultar em nenhum tipo de trava, né? Não vai ser nenhum entrave. A tendência, em geral, em casos semelhantes de outros projetos que foram aprovados e que tiveram o rito questionado no Supremo, a tendência é que o Supremo diga, não, essa é uma questão interna corporis, que se chama, né? Uma questão interna da Câmara dos Deputados, que pelo princípio da separação dos poderes, o Judiciário não pode interferir, a Câmara tem os ritos que tem que cumprir ali do regimento, então o Supremo não costuma interferir nesses casos. Agora, uma outra questão se houver a aprovação no Senado Federal, já houve na Câmara, mas se houver no Senado Federal e aí o mérito for questionado no Supremo, aí existe uma tendência que me parece clara, claro, no atual momento, no atual cenário, de uma declaração de inconstitucionalidade. Os ministros avaliam que é uma autoindulgência que os deputados estão concedendo a si próprios, muitos deles são alvos de investigações no Supremo, a gente trouxe isso ontem, inclusive, obviamente, praticamente a totalidade dos deputados que são investigados no STF votaram sim a PEC da blindagem na tentativa de salvar a si próprios da abertura de ações penais, né? De evitar que eles acabem se tornando réus no Supremo Tribunal Federal. Mas, para além disso, há uma avaliação de que o mérito da PEC da blindagem praticamente esvazia o Poder Judiciário, porque mesmo que o Judiciário entenda que há indícios de crimes para a abertura de uma ação penal, essa decisão seria esvaziada se o Congresso tiver que deliberar sobre a abertura dessa ação penal ou não. Isso acabaria gerando uma impunidade, seria também essa questão do retrocesso que a gente vinha falando mais cedo em relação à anistia. Mas aí, em relação à PEC da blindagem, esse esvaziamento do Poder Judiciário significaria violar a separação dos poderes, que é uma cláusula pétrea da Constituição e não pode ser emendada, né? Não pode ser alvo de uma PEC. Então, essa tem sido a avaliação. É preciso, então, a gente separar esses dois momentos. Essa ação que teve a decisão do ministro Dias Toffoli pedindo informações, que é uma coisa super habitual, é um procedimento de praxe, né? Quando chega um mandado de segurança pedir informações para as partes, isso é um processo que questiona o rito na Câmara. Nesse ponto, é muito difícil que o Supremo interfira. Vão dizer lá que é algo da Câmara, que o rito é da Câmara e que eles que se resolvam por lá. Mas, se houver aprovação no Congresso, se virar de fato algo concreto, se a blindagem realmente se constituir em algo concreto, aí, se houver judicialização, provavelmente essa PEC não sobrevive no Supremo por violação ao princípio da separação dos poderes, esvaziaria o Poder Judiciário e isso desequilibraria essa correlação de forças. Isso é o que eu tenho ouvido nos bastidores do tribunal, Tainá.